Olá, boa noite, como é que vocês estão, gente? Olha, hoje eu não consigo estar com a câmera aberta por um problema técnico do meu computador mesmo, mas a palavra de Deus, que é o principal, tá aqui e a gente vai iniciar agorinha, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração, pedir que o Senhor Jesus nos escute, que o Espírito Santo possa nos capacitar nessa live de hoje, possa tirar dos nossos corações, nossos olhos espirituais, ah, tudo aquilo que impede a gente de ouvir, de aprender, de saber exatamente aquilo que Ele quer que a gente entenda, que a gente aprenda, aquilo que por muitas vezes a gente entende como uma forma e é outra, aquilo que às vezes nós somos ensinados de uma forma ou outra, quando na verdade a gente sabe que só o Espírito Santo pode revelar o que ele próprio escreveu. Então, que a gente possa nesse momento, que a gente possa nesse momento receber a bênção do Espírito Santo nessa leitura. Obrigada, Jesus, por esse momento tão íntimo com o Senhor. Obrigada por esse momento de comunhão que é tão raro entre a sociedade hoje em dia, tirando o fato, obviamente, dos seus chamados e escolhidos, né? Que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar, colocar-nos nos lugares corretos para que a gente faça a diferença. Encontrar aquela pessoa que só precisava de uma palavra, encontrar aquela pessoa que só precisava de um empurrão para te conhecer, Jesus. Aquela pessoa que só precisava entender, ouvir, ser chamado, ser convidado a um culto, a uma leitura, ou a um tipo de pensamento, ou a um abraço, no qual o Senhor é que nos conduz. Então, que nós possamos não somente sermos usados, mas que o Senhor também nos envie, Senhor, os seus anjos aqui na terra, pessoas que farão diferença na nossa vida, na nossa história, pessoas que vão abrir portas para nós, pessoas que vão nos ajudar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, que elas possam nos ajudar a enxergar aquilo que nós não conseguimos muitas vezes, que elas possam nos ajudar na nossa vida profissional, emocional, pessoas que o Senhor nos coloca na frente, o Senhor cruza a nossa vida com a delas, ou a delas com a nossa. Então, que o Senhor possa usar essas pessoas no nosso dia a dia, a partir de todo momento que a gente acorda e vai dormir, Senhor. Que se às vezes a gente estiver achando que está difícil a nossa vida, tem alguma coisa que não está andando, alguma coisa que a gente não consegue resolver, alguma coisa que esteja empatando a gente, né, em alguma forma, a gente sabe que muitas das vezes é o Senhor nos convidando a pensar, a confiar em Ti, mas que muitas das vezes também é só uma falta de oportunidade. A gente clama por ela nesse momento. Nos dê a oportunidade certa, Senhor, de falar, de resolver, de mover, de andar para frente, de resolver, de ser usados também, mas também nos nossos sofrimentos, nos nossos altos e baixos, nos nossos desertos, que o Senhor nos apresente aquela mão, tirando a sua, que é a única e mais forte de todas, espiritualmente falando também, que o Senhor possa nos dar aquela mão que vai nos ajudar a reerguer, ou vai nos ajudar a bater na porta correta, ou abrir a porta correta, enfim. Então, que possamos estar todos em comunhão, unidos, fortes, alimentando o nosso espírito, Senhor, a partir dessa live hoje, para que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, agradecemos. Essa live é consagrada a Ti, Jesus. Eu peço para que sejamos protegidos dos males, todos os ataques espirituais, carnais, e que o Senhor me use como canal nessa live de hoje, para que a gente possa aprender cada vez mais daquilo que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus, agradecemos. Iniciamos hoje a live. Amém. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 26. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Jezimon. Tá, mas como assim? Eles não estavam bem? Eles já não tinham, né, como é que fala? Já não tinham se amigado lá? Não estava tudo bem, não estava tudo certo? Bom, gente, com Saul, sem Saul, ou qualquer que seja o nome da pessoa, né? Não é assim que funciona quando o mal tem um propósito, ou quando uma pessoa não é entregue a Deus, ou quando o propósito de Deus às vezes é outro, né? Vão ter situações em que Deus vai fazer com que as coisas se repitam até que a gente aprenda. Isso é uma coisa que é bíblica, a gente vê tantas coisas acontecendo iguais,
Independente do capítulo, independente do versículo, a gente vê tantas coisas acontecendo iguais na vida dos israelitas. Por quê? Porque eles não aprendiam a mudar a realidade deles. Então, quando a gente vê nossa vida, né, nós entrando num looping, né, espiritual, num looping de aprendizado, num looping de... Quando isso acontece, a gente está sendo chamado a atenção. Tem alguma coisa que Deus está, olha, minha filha, tá fazendo errado, aprenda, porque senão vai ser a mesma coisa, porque ele quer o nosso bem, quer que a gente aprenda, né? Então, ali com Davi e Saul, tem alguma coisa para acontecer a mais. Tem algum aprendizado que Saul, né, precisa aprender ou passar. Tem algo que está fortalecendo Davi. Tem algo que no relacionamento de Davi com Deus, né, que está sendo lapidado em relação a tudo que Davi está passando, por que ele está passando, para quê, ao invés de perguntar o porquê, né, mas para que ele está passando, que é algo muito importante para a gente pensar também, ao invés de a gente perguntar para Deus por que que eu estou passando por isso, a gente perguntar para Deus para que estou passando por isso. E ele responder: para quê? Para que você esteja mais forte no seu próximo capítulo de vida, para que você possa ajudar um próximo que vai passar por algo que você já passou, para que você possa ser representante da minha palavra, para que você. Então, os para quês são muito mais importantes dos porquês. Porque quando a gente entra nessa onda de o porquê Deus, porquê Deus, a gente questiona a sabedoria dele. Não, pai, jamais. Eu não estou questionando a sabedoria de Deus. Eu só quero saber o porquê. Tem coisas que nós não vamos saber o porquê. Porque ele tá provando a nossa fé, porque ele está nos fortalecendo para alguma coisa. Então, nem sempre a gente vai ter o porquê. Você pode estar passando por alguma coisa especificamente agora e você perguntar para Deus: Deus, por quê? E ele vai ficar quietinho, não vai responder nada para você. Vai ficar quieto, vai deixar você imaginar o porquê, vai deixar você achando que tudo e todos estão contra você, que a sua vida é isso e aquilo, mas não é assim que funciona com Deus. Então, o para quê é mais importante do porquê, né? Então, antes que a gente se pergunte por que que ele está passando por isso de novo, não, vamos perguntar o para quê. E esse para quê a gente vai ver ali na frente, se a gente confiar em Deus e imaginar que ele sabe o melhor para a vida de Davi, independente da gente achar que Davi está sendo injustiçado, né, ou não. Então, Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 soldados, dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espias e soube que Saul havia de fato chegado. E tem aqui uma outra palavra, ou tinha vindo a Nacon, ok? Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. E Davi perguntou ao Hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? E Abisai disse: eu irei com você. Davi e Abisai então entraram de noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. E Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança na cabeça, a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Porque aqui o que ele está dizendo não é tipo assim, ai, tá, mas nossa, eu também mataria, ou então, eu deixaria alguém matar, ou então, nossa, por que que ele. Veja, aqui o que o Senhor está dizendo, o que eu estou dizendo no sentido, eu também mataria, no cenário de guerra, né? A gente está falando. Mas aqui, quando ele fala o ungido do Senhor, é porque Saul foi ungido, né? E permanecer inocente é o seguinte, não ter sangue na mão dele. Mas independente, ele perseguia Davi, ele fazia a vida de Davi uma maluquice, ainda assim, se ele tocasse na vida de uma pessoa ungida pelo Senhor, ou de qualquer outra pessoa que não fosse da ordem do Senhor, ele tirar a vida, ele não permaneceria inocente. Então, Davi tem essa sabedoria, né? E obviamente que a gente precisa
buscar sempre essa sabedoria, porque o filho dele, Salomão, foi quem escreveu Provérbios, o livro que a gente tem acesso hoje, né? Porque ele teve sabedoria em falar com Deus que ele não precisaria de nada a não ser a sabedoria para levar e guiar o povo de Deus. Então, a sabedoria, né, ela nos deixa sensatos. E aqui Davi está sendo muito sensato, está sendo muito sábio. E a gente sabe que a sabedoria é do Senhor. Então, o que ele diz: como é que eu vou matar ele e permanecer inocente perante o Senhor? Isso não existe, né? Então, ele continuou: tão certo como vive o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a hora dele e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. De alguma forma, a hora dele vai chegar. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, peguemos a lança e o jarro com a água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada, e Davi acordou. Oh, desculpa, peraí. Ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então, esse sono veio do Senhor, né? Veio do Senhor, diferente do espírito maligno que foi enviado pelo Senhor, tá? Então, esse soninho maravilhoso, maravilhoso, né? Ele veio do Senhor, ok? E o que eu quero dizer aqui também é que tantas vezes a ferramenta correta para você fazer algo de errado vai estar na sua mão, para você pecar, para você ir contra a palavra de Deus, para você, de alguma forma, se enrolar na sua história, que pode ser tão linda e genuína com Deus, né? Não significa que a gente não vai errar e que a gente não vai pecar. Mas muitas vezes a gente vai ter na mão, igual Davi ali, por exemplo, tinha, né? Muitas vezes a gente vai ter na mão o que ele mesmo teve. A lança que poderia, nesse momento, acabar com toda essa guerra que ele passou, né? Poderia acabar com toda esse desespero dele, uma arma, e ele podia acabar com tudo isso. Então, às vezes, Deus vai colocar na sua mão aquela ferramenta que você pode destruir a sua história, seu futuro, seus passos com o Senhor, ou na hora correta, na hora sábia, se você for sensato e falar com Deus e conversar com Deus, né? Vai ser a hora triunfal da sua vida. Porque aqui a gente viu que Saul estava dormindo com a lança do lado dele, ele deixou a ferramenta ali. Davi podia, não precisava nem ele ter pego a espada, né, a lança, porque ele mesmo viu aqui que o amigo dele, né, o soldado dele estava ali falando, não, eu posso pegar e matar ele, com uma lança só eu já consigo matar ele. E Davi falou, não, porque ele seria responsável de ter permitido isso acontecer, né? Então, às vezes você está com a arma na sua mão, às vezes você está com a ferramenta na sua mão, e você pode escolher fazer o certo ou o errado. Você pode escolher ser sensato ou insensato. Você pode escolher fazer algo que vai ser temporário, desculpa, que vai ser rapidamente resolvido, ou lá na frente, temporariamente, né? Você vai ter se livrado de algo em que, no caso, você não se compromete com o Senhor. Então pense, porque às vezes você tem a ferramenta na sua mão e você, ao invés de pensar, não, eu vou ser sensata, eu vou ser sensato, eu vou fazer a forma correta, não, você age por impulso, para finalizar com um problema ou com uma causa ou com alguma coisa na qual você não foi chamada para finalizar, porque Deus não terminou ainda com essa causa, ou seja, o que quer que seja, né? E você se colocar numa situação de vulnerabilidade por conta disso. Pode ser uma palavra. A sua lança nem sempre vai ser algo físico que você toque, né? Às vezes pode ser a palavra correta, a situação de alguém que você tem com alguma coisa contra, ou que você não tem nada contra, mas que você soube de alguma fofoca, de alguma coisa, você usa aquilo contra, ou você só espalha para alguém, ou você só fala alguma coisa com alguém. Muitas dessas ferramentas, né, que estão ali de mão beijada, muitas delas prova a nossa fé, os nossos princípios em Deus,
prova quem somos, prova. Então, cuidado com as ferramentas que estão na sua mão, ou que vão ser assim entregues de mão beijada para vocês. Deus sabe do coração de Davi, confia, né, que ele faria o correto, mesmo que ele, se ele não fizesse, mas Deus sabe do coração de Davi, aquela lança ali do lado podia ter sido o final de Saul. Podia ter sido aquele checkmate, mas não foi, por conta do coração de Davi e a sensatez e sabedoria de Davi. Então ele fala que o Senhor mesmo vai matá-lo, na hora correta, da forma que for, né? Então, todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Davi e foi para o outro lado e pôs-se no meio, no topo da colina ao longe, a uma boa distância deles. Então gritou para o exército de Abner, filho de Ner: Você não vai me responder, Abner? E Abner respondeu: Quem está gritando para o rei? Davi disse: Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, o seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor, todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. Disse também: Porque o Senhor está perseguindo este teu servo? Porque o meu senhor está perseguindo este teu servo? O que eu fiz? De qual mal eu sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras do teu servo. Se o Senhor agora Deus, o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, foram os homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados diante do Senhor. Então, aqui o que Davi está dizendo é o que a gente fala. Se foi Deus que permitiu isso contra mim, se foi Deus que permitiu isso na minha vida, se foi Deus que permitiu, está na mão dele qualquer coisa relacionada a isso. Agora, se for os homens, se for aí Deus entra na questão e te protege, te abençoa, obviamente, com o relacionamento que você tem com Deus, né? Hoje eles me afastaram da minha porção na herança do Senhor e disseram: Vá e preste culto. Peraí. O instigou contra mim. Queira aceitar ele na oferta, se porém os homens que o fizeram sejam amaldiçoados no céu. Hoje eles me afastaram da minha porção de herança do Senhor e disseram: Vá e preste culto a outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de um perdiz nos montes. Ele tá se chamando de pulga, só dizendo para Saul assim: Olha o meu tamanho para você estar me perseguindo. Se não foi Deus que te fez me perseguir, olha o que é que eu fiz. Olha o meu tamanho para ser uma ameaça para você. Então Saul disse: Pequei. Volte, meu filho, Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida aos teus olhos, não farei mal a você de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Davi respondeu: Aqui está a lança do rei. Venha um dos teus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Isso aqui é algo. Peraí, isso aqui é algo. Ixi, não consigo. Não consigo só fazer essa parte. Ah, foi. Isso aqui de fidelidade de cada um, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Fidelidade de cada um. Não adianta estarem dentro da igreja, dentro da família, numa corrente de oração. O que não adianta. A sua vida e salvação é única para com Deus. A sua forma de ser fiel a Deus, leal a Deus, só depende de você. A gente já falou isso aqui algumas vezes, na semana passada, eu vou repetir aqui. Você não deve nada às pessoas, primeiramente. Você deve a Deus. Então, você pensar que você, isso e aquilo, eu vou fazer porque vai fazer a pessoa feliz. Eu vou fazer isso aqui porque a pessoa é minha, né, como é que fala?
É parte da minha família, é familiar. Não, eu vou fazer isso aqui porque é só hoje, tudo bem. Veja bem, o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. É cada um separado. Você não deve às pessoas o seu julgamento, o seu caráter, os seus princípios e as suas atitudes. E você deve a Deus. A sua fidelidade em ser uma boa pessoa não é só porque alguém ali é o seu sobrinho, seu filho, sua esposa, seu esposo, seu cunhado, sua cunhada, seu irmão, sua irmã. Você não deve a eles a felicidade deles, primeiramente. Você deve a fidelidade ao Senhor. Hum. Então, se alguma coisa que você for fazer para alguém for contra Deus, se isso for atingir a sua fidelidade com Deus, se você for, isso tem a ver com Deus e você. Você não deve fidelidade, responsabilidade ao ser humano, primeiramente do que a Deus. Então, é a Ele. Você primeiro pensa na sua justiça e fidelidade com Ele, para depois agir para com o próximo. Sempre façam isso. Pense primeiro se você está sendo justo e fiel a Deus quando você está fazendo algo para alguém, seja errado, seja certo, seja conforme você julga. Pergunta se você está sendo primeiro justo e fiel a Deus, porque é Ele que você deve primeiro. Então, antes de sair fazendo justiça, fazendo qualquer coisa, primeiro se pergunte: isso aqui é justo e fiel a Deus? Com que ele é comigo, né? E aí você vai ter a sua resposta, se você faria ou não o que quer que seja que você vá fazer. Então, ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não consenti em levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Como hoje considerei a tua vida de grande valor, assim o Senhor considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você certamente fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim, Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para a casa, para sua casa, para casa. Bom, finalizamos aqui hoje. Nunca a gente pode só contar com o que acaba aqui, tá? A gente não pode dizer, por exemplo, ai, que bom, ficou tudo bem, porque é a palavra de Deus, né? As pessoas, elas são instáveis, os relacionamentos são instáveis, cada pessoa tem um humor, cada pessoa tem uma forma de agir, de reagir, e aqui não é diferente. Então, por hoje, Davi seguiu seu caminho em paz e Saul, de fato, caiu em si, né, para deixar Davi em paz. Hoje, tá bom? Amanhã a gente vai. Você vê aqui que a graça e a bênção de Deus é por dia, é diária, né? O que ele fala pra gente. Hoje é um presente já. Hoje já é o que a gente tem. E hoje, por si só, já tem os seus problemas, né? Como diz a palavra de Deus. Então, hoje, Davi foi concedido aqui toda a misericórdia de Saul, né? E hoje a gente viu a graça de Deus novamente na vida de Davi, tá bom? E assim é na nossa vida também. Que a gente não fique ansioso com o amanhã, que a gente vá um dia de cada vez, com a graça do dia que nos é dado quando acordamos, até a gente dormir. Que hoje seja o dia de agradecer, que hoje seja o dia de honrar a Deus, que hoje seja o dia de abençoar a vida de alguém, que hoje seja o dia de você falar com alguém sobre Deus, que hoje seja o dia de você abençoar a sua própria vida, que hoje seja o dia de você falar com Deus, perdoar, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, que hoje seja o momento correto para você fazer as coisas que você, dentro dos princípios de Deus, né, e do que você entende, obviamente, do seu relacionamento com Deus, que você tenha, que você faça. Que hoje seja esse dia, tá bom? Então, é isso. Qualquer outro rótulo, ah, não, mas é porque eu já estou com essa idade, ah, não, porque eu estou longe, ou não, porque eu moro no lugar X, ah, não, porque amanhã eu vou ver como é que está meu humor, amanhã eu vou ver como é que está minha vida, amanhã eu vou ver. Amanhã pode nunca chegar, nunca chegar. Então, que hoje seja o dia de fazer com que a sua justiça e fidelidade ao Senhor faça efeito na sua vida, tá bom? Então é isso. Finalizamos aqui hoje. Amanhã, se Deus quiser, eu volto com meu rosto ali na câmera. Se bem que eu amei desse jeito, que eu não preciso ficar
parecendo, a gente só foca na Bíblia mesmo, mas é porque hoje teve algum erro técnico no meu computador que eu não consegui abrir e fazer a parte da câmera. Mas enfim, é isso, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, tá? Fiquem com Deus, bom descanso.